Alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é Campeonato Brasileiro. 2 jogos abriram neste sábado a 37ª rodada, a penúltima da temporada 2023. E o Galo cantou mais alto em BH, no Mineirão, bateu o São Paulo por 2-1. Já nos acréscimos, o Paulinho, goleador do Brasileiro com 19 gols, fez o gol da vitória do Atlético Mineiro, que agora está empatado em pontos com o Palmeiras, 66-66. Palmeiras joga na rodada ainda. E o Inter foi a São Paulo, derrotou o Corinthians por 2-1. O Coringão segue ameaçado de rebaixamento. A partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho, tudo sobre esta 30ª rodada, que pode, mesmo com a derrota do Corinthians, ter o Corinthians salvo, exatamente, mesmo sem jogar domingo, escapando do rebaixamento. Pode ter Cruzeiro, Santos e Vasco escapando do rebaixamento. Pode ter o Bahia rebaixado. Pode ter, por exemplo, o Palmeiras ficando muito próximo do título pelo saldo de gols. Pode ter Flamengo, Botafogo ou Grêmio. Qual desses três aí pode, de repente, terminar a rodada? O próprio Palmeiras, né? Terminar a rodada fora do G4. E agora? Tudo, mas tudo mesmo, no Plantão do Paulinho, nesse vídeo a partir de agora. Antes, uma dica da KTO. No lado aqui, ó, odds para Palmeiras e Fluminense que jogam em São Paulo nesse domingo às 4 da tarde. Vitória do Palmeiras pagando 1,35. O empate paga 5,33 e a vitória do Fluminense pagando R$8. Entre no site da KTO, kto.com, entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho. Vamos nessa então, a rodada que tem nesse domingo, Flamengo e Cuiabá, tem América Mineiro e Bahia, tem Palmeiras e Fluminense, tem Atlético Paranaense e Santos, Fortaleza e Goiás, Grêmio e Vasco, tem Botafogo e Cruzeiro, tem também Bragantino e Curitiba. Deixa eu começar a falar da parte de baixo da tabela, daqui a pouco eu falo da parte de cima do título e também vagas diretas na próxima edição da Copa Libertadores da América. Lembrando, o Corinthians jogou nesse sábado, perdeu em casa, hein? Em São Paulo para o Inter por 2-1. Bahia, Santos, Vasco e Cruzeiro jogam nesse domingo. Vamos à parte de baixo da tabela que tem o Corinthians com 47 pontos. Matematicamente, o Coringão ainda não escapou do rebaixamento. O que o Corinthians tem que fazer para escapar nesse domingo? Mesmo sem jogar. Perdeu para o Inter no sábado, pode escapar domingo, Paulinho? Pode escapar domingo, sim. Como o Corinthians pode escapar? Com uma combinação de resultado. Tem, por exemplo, em BH, América e Bahia. Bahia está aqui, ó, 17º com 41 pontos. Se o Bahia não vencer a partida, se der empate ou vitória do América, o Corinthians estará matematicamente livre do rebaixamento. Por quê? Se o Bahia empatar, vai a 42. Na última rodada, vencendo vai a 45. O Corinthians tem 47. Então, livre do rebaixamento Corinthians. Ou, se o Vasco da Gama não vencer o Grêmio na Arena, em Porto Alegre, digamos que tem empate na Arena, o Vasco de 42 vai a 43, na última rodada só pode chegar a 46, o Coringão tem 47. Outra alternativa, digamos que o Bahia venceu, o Vasco venceu também. Corinthians garante matematicamente a permanência na Série A, escapa do rebaixamento se o Santos perder em Curitiba para o Atlético Paranaense. O Santos tem 43. Se perder o jogo para o Furacão, no máximo, na última rodada, vai chegar a 46. Ok? Esse é o Corinthians. Cruzeiro. Cruzeiro escapa do rebaixamento se vencer a partida. Certo? Tem 45. Se vencer, vai a 48. O Bahia só pode chegar a 47. Outra alternativa? O Bahia, por exemplo, perdeu o jogo. Se o Bahia perder para o América, o Cruzeiro, mesmo perdendo seu jogo, estará matematicamente livre do rebaixamento. Se o Cruzeiro empatar, vai perguntar, o torcedor do Cruzeiro, da Raposa, Paulinho, tá, mas o meu Cruzeiro empatou, Paulinho, foi para 46, pode escapar nessa rodada ainda? Pode. Se, por exemplo, o Vasco perder para o Grêmio na Arena. Sim. Cruzeiro empata, vai a 46, o Vasco perde e fica com 42. No máximo, na última rodada, o Vasco chegaria a 46. Então, se o Cruzeiro empatar e o Vasco perder, o Cruzeiro também escapa do rebaixamento. Vamos para o Santos. Para o Santos. Se o Santos, pessoal, vencer o jogo, ele escapa do rebaixamento, certo?
É a única alternativa. Se o Peixe venceu o seu jogo, pega o Atlético em Curitiba, se vencer a partida, escapa. Vai 46, escapa do rebaixamento. Sim ou não? Peixe vai 46 com a vitória? Só isso? Claro que não é só isso, né? Ele tem que vencer o jogo e torcer para o resultado paralelo. Por exemplo, se o Bahia vencer os 2 jogos, vai a 47, então tem que torcer para o tropeço do Bahia. Então que o Bahia, por exemplo, não vence o jogo. Ah, Paulinho, mas o Bahia venceu. Meu Peixe venceu. Pode escapar ainda domingo? Pode. Se o Vasco da Gama aqui, ó, perder para o Grêmio na Arena. Se o Vasco tropeçar, estacionar em 42, o Santos venceu, vai 46, consequentemente, o Vasco não alcança na última rodada perdendo para o Grêmio, chegaria a 45 e não alcançaria o Santos. Entenderam? Então o Peixe tem que vencer a partida e torcer por um resultado paralelo. O Vasco, Paulinho, pode escapar do rebaixamento nesse final de semana? Pode. Como é que ele pode? Tem que vencer o Grêmio na Arena. Vencendo vai a 45. Se o Bahia perder para o América em BH, o Vasco escapa com a vitória na Arena. E o Bahia, gente? O Bahia, é claro, nesta rodada não tem como escapar do rebaixamento do Bahia. O que pode acontecer para o Bahia, que seria uma tragédia, é o Bahia ser rebaixado. Se o Bahia perder para o América, estaciona em 41. Se o Vasco vencer o Grêmio na Arena, vai a 45. Se o Santos vencer o Atlético em Curitiba, vai a 46. Aí o Bahia, no máximo, chegaria na última rodada, podendo fazer 44. Então, se o Bahia perder, Santos e Vasco vencerem, o Bahia cai nesta rodada. Certo? Difícil a situação para o pessoal de baixo aqui. Claro, obviamente, né, pessoal, pela questão de pontuação aí, isso é lógico, chance maior para rebaixamento do Bahia, depois Vasco, Santos, Cruzeiro e Corinthians. Uma questão óbvia. Confirmando a rodada aqui, pessoal. Vou para a parte de cima agora. O Atlético Mineiro bateu por 2-1 o São Paulo. O Luciano fez o gol do São Paulo, de pênalti. Hulk e Paulinho os gols do Galo. Agora 6-6. 4 da tarde, hein? Tem Flamengo e Cuiabá. Esse jogo aqui passou para 6:30. Aqui, tá, aqui, ó. É 6:30, tá? O América e Bahia aqui. Flamengo e Cuiabá. Palmeiras e Fluminense. São só 2 jogos às 4 da tarde. Flamengo e Cuiabá. Palmeiras e Fluminense. Então é o Flamengo, que joga com o Cuiabá, Palmeiras com o Fluminense, o Grêmio contra o Vasco. Pessoal que disputa o título aí. Com a turma de cima aqui, ó. Palmeiras e Atlético 6-6. Certo? O Palmeiras, com um jogo a menos, é líder ainda por quê? Por ter saldo 20. Saldo 30. Saldo 30 contra saldo 23 do Galo. O Botafogo é o terceiro com 63 pontos, 18 vitórias, saldo 23. Flamengo, quarto colocado, 63 pontos, 18 vitórias, saldo 14. E o Grêmio ocupa a quinta posição com 62. G4 ao final da rodada, só desses 5 aqui, ó. Só dos 5. Palmeiras e Galo estão garantidos no G4 ao final da rodada. Isso é certo. Esses 2 aqui, ó. Terminada a rodada, Palmeiras e Galo vão estar no G4. Botafogo, Flamengo e Grêmio. 2 desses 3 vão terminar a rodada entre os 4 primeiros. Muito bem. Título. Se o Palmeiras vencer o Fluminense, vai a 69 e 20 vitórias. Digamos que ele vence por 1-0. Vai ter saldo 31. Vai abrir uma vantagem muito grande, muito extensa. Porque se o Palmeiras vencer por 1-0, vai abrir 8 de saldo à frente do Atlético Mineiro. Quer saber o que o Botafogo vai fazer no seu jogo? O Flamengo? Enfim, não tem que aguardar, mas de qualquer forma, o Palmeiras vencendo em casa, o Fluminense vai dar um passo importantíssimo para ser campeão brasileiro. Tá bom, pessoal? É isso aí. Deixa eu passar uma parte de baixo da tabela aqui, já vimos a tabela aqui. Lembrando que o Inter bateu o Corinthians em São Paulo por 2-1. E com a vitória, o Inter garantiu matematicamente lugar na próxima edição da Copa Sul-Americana. Aliás, são 2 classificados por enquanto, matematicamente falando. O Atlético Paranaense, que é o 8º colocado com 53, o Inter, que é o 9º com 52 pontos na tabela. O São Paulo está aqui, é a posição dele. O São Paulo vai disputar a Copa Libertadores por ser o atual campeão da Copa do Brasil. Além de Atlético Paranaense e Inter, estariam garantindo vaga para a Copa Sul-Americana hoje.
Fortaleza e Cuiabá, os dois com 48, Corinthians 47 e Cruzeiro com 45 pontos. Lembrando que, tirando os 4 que vão cair, América, Curitiba e Goiás que já caíram, e hoje caindo o Bahia, tirando os 4 que caem, só 2 não vão para a Sul-Americana. Hoje não iriam para a Sul-Americana, Santos e Vasco estariam se salvando do rebaixamento, mas não iriam para a Copa Sul-Americana. Atlético Paranaense e Inter, pessoal, tem aqui um duelo extra entre os dois. O Inter já jogou na rodada. O Furacão joga contra o Santos. Aí na última rodada o Inter recebe no Beira-Rio o Botafogo e o Atlético enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal. O que vale aqui a 8ª posição? Além de mais dinheiro, é claro. Vale uma vaga direta na 3ª fase da Copa do Brasil. Tirando os 8 que vão disputar a Copa Libertadores da América, tirando o campeão da Copa Verde, que é o Goiás, o campeão da Copa do Nordeste, que é o Ceará, e o campeão da Série B, que é o Vitória, já são 11 times, falta uma vaga, porque 12 vão entrar direto na 3ª fase da Copa do Brasil. Esta vaga vai para o melhor classificado do Campeonato Brasileiro, fora os classificados para a Copa Libertadores. Então hoje essa vaga estaria sendo está sendo disputada entre Atlético Paranaense e Inter. O Furacão tem 53. Se o Atlético vencer um dos 2 jogos, se vencer nesse domingo o Santos ou na próxima rodada o Cuiabá, garante essa vaga para a 3ª fase da Copa do Brasil. O Inter só garante a vaga, primeiro, vencendo o Botafogo na próxima quarta-feira. E o Atlético Paranaense, para o Inter chegar na 8ª posição e garantir vaga na 3ª fase da Copa do Brasil, o Furacão não pode ganhar nenhum dos 2 jogos. No máximo pode empatar os 2, certo? Se o Furacão ganhar ou do Santos ou do Cuiabá, aí o Furacão garante, portanto, esta vaga. Então é uma outra disputa que está no Campeonato Brasileiro. Quero a sua opinião a partir de agora aqui no Plantão do Paulinho. Lembrando, Corinthians 1, Inter 2, Atlético Mineiro 2, São Paulo 1. Jogos que abriram esta 37ª rodada. Quero saber de você o seguinte. Você acha que o Corinthians escapa nesta rodada, nesse domingo, mesmo sem entrar em campo? Você acha que Cruzeiro, Santos e Vasco, um dos 3, pode garantir matematicamente a permanência na Série A da próxima temporada? Será que o Bahia cai nessa rodada? Apreensão total em Salvador? Quem vai terminar no G4 junto com o Palmeiras e o Atlético Mineiro? Vai ser o Botafogo? Vai ser o Flamengo? Vai ser o Grêmio? Quero a sua opinião a partir de agora aqui no Plantão do Paulinho. Fui!